Olá pessoal, tudo bem? Para a nossa contação de histórias de hoje, eu queria, antes de tudo, revisar um tópico que nós vimos lá na segunda aula, quando eu passei 4 dicas para uma boa contação de histórias. Um daqueles tópicos falava sobre o público-alvo, o olhar que você tem que ter diferenciado para o seu público-alvo, para quem você está endereçando aquela história. É preciso que você tenha esse cuidado, saber a faixa etária, para que tudo dê certo, para que você consiga, mediante o evento que está acontecendo, você escolher uma história pertinente a tudo aquilo. Bom, em nossa cidade de Ilha Comprida está acontecendo o 3º concurso cultural promovido pela APAI, que traz um tema maravilhoso que é um por todos e todos por um. Com essa temática se está trabalhando lá a inclusão social dos portadores de deficiência. Canalizando esse tema, essa temática para a nossa contação de histórias, eu lancei o desafio a mim de procurar uma história que tivesse a ver com tudo isso, né? Que tivesse a ver com o tema que está sendo tratado nesse concurso cultural. Devo lembrar vocês também que a contação de histórias tem muito a ver com a intervenção. Às vezes a gente vai para um evento contar uma história e chega lá, o espaço que nós imaginamos não existe. E a magia da história tem que acontecer, a contação de história tem que acontecer, e aquilo ali vai ser apenas um detalhe. Nós temos que nos adaptar, ok? Para essa contação de histórias de hoje, eu saí da minha casa, quer dizer, eu saí da minha zona de conforto e procurei um lugar diferente para gravar a história, para que vocês possam sentir isso também, que em qualquer lugar, desde que você esteja preparado, a história vai acontecer, ok? Então hoje eu vou trabalhar uma história, eu escolhi uma história bem legal, espero que vocês gostem. O título dela é O Menino Cego que Encontrou um Novo Jeito de Ver o Mundo. E essa história está no livro A Menina que Batizou Plutão. Eu tenho certeza que vocês vão amar e gostaria de estender aqui fazer um pedido para você que está assistindo a este vídeo, para que você possa curtir, compartilhar e se inscrever em nossa plataforma do Ilha Jovem e aproveitar todo o material que é posto lá de todas as oficinas, que é bem legal. Então, vamos lá a nossa história? Olá, meu nome é Marta e sobre uma pessoa incrível eu vou falar. Um belo dia, numa cidadezinha lá da França, um menino por nome de Louis Brian estava brincando sozinho na oficina de seus pais, quando ao manusear um instrumento, o instrumento caiu no chão e machucou seu olho. Ah, aquilo doeu e o machucado piorou e piorou. E em poucos dias o menino estava cego. Naquela época, as crianças cegas, elas tinham poucas opções. Então elas não conseguiam ir à escola e também não conseguiam ler. Mas os pais do Louis, eles eram bem legais. E eles ensinaram muita coisa ao menino. O pai do Louis, ele confeccionou uma bengala para que ele pudesse se locomover melhor e pudesse identificar tudo o que ele encontrava pela frente. Quando o Louis cresceu, os pais até permitiram que ele fosse à cidade sozinho. A princípio foi difícil, mas aos poucos, o Louis, usando o tato, a audição, o olfato, ele podia identificar bem a localização onde ele estava. Por exemplo, não era difícil para o Louis identificar se ele estivesse perto de uma padaria. Isso porque ele sentia o calor do forno e o cheirinho dos pães. Um professor resolveu receber Louis em sala de aula. Louis, ele era muito bom em matemática. Ele aprendeu a fazer todas as contas de cabeça. Agora, ler era impossível. Então,
matricularam Louis no Instituto para Cegos. Lá existia um método de letras em relevo, mas Louis percebeu a princípio que era fácil confundir as letras, o O com o Q, o R com o B. Ler daquela forma, além de muito complicado, ia durar muito tempo. Então o Louis teve uma ideia. Ele desenvolveu um alfabeto a partir de pontos em relevo. O Louis determinou que a letra A seria representada por um único ponto, a letra B por 2 pontos na vertical, a letra C por 2 pontos na horizontal e assim por diante. Num quadrado de 6 pontos, o Louis foi capaz de identificar 63 letras entre símbolos e números. Aquilo foi revolucionário. Os amigos cegos de Louis ficaram empolgadíssimos. Mas, da criação do método do alfabeto Braille até a sua divulgação amplamente, a sua aceitação, demorou muito, porque as pessoas elas não davam credibilidade àquilo ou não queriam apostar financeiramente. Para você ter uma ideia, houve um professor do Louis que queimou todos os livros que ele fez com tanto esforço para a biblioteca do Instituto. As crianças, elas eram proibidas de usar o método, mas elas usavam mesmo assim, escondido, mas elas usavam. Chegou uma hora que foi difícil conter o método Braille. Apesar de tanta dificuldade, de todos os nãos que o Louis encontrou, ele não desistiu, ele perseverou. Louis Braille, ele morreu muito novo. Ele morreu em 1852 com 43 anos. Ele morreu de tuberculose decorrente que ele pegou quando ele tinha uns 20 anos. 6 anos depois de sua morte, a primeira escola da América do Norte adotou o seu sistema. Depois de quase 30 anos, quase todas as escolas da Europa adotaram o sistema Braille. E hoje o mundo inteiro usa esse método. A casa onde Louis nasceu, onde Louis passou a infância, foi transformada em museu. E lá na frente tem uma placa que diz: aqui, em 4 de janeiro de 1809, nasceu Louis Braille, o inventor dos pontos em relevos para cego. Ele foi aquele que ele abriu as portas do conhecimento para quem não podia enxergar o mundo.